Guarani 1, Santos também 1. E para começar esse vídeo de análise do empate do Santos em Campinas, eu quero trazer a declaração do goleiro Gabriel Brazão após o apito final. Abre aspas. Tenho que pensar nas palavras para não falar bobagem. Um jogo muito abaixo e o empate foi justo, pelo que nós criamos e o que o Guarani criou. Mas a gente não pode jogar da forma que jogamos e acho que a gente precisa de muito mais. Temos clássico em casa e precisamos da vitória. Ficou marcada a desatenção no jogo todo. O Guarani teve muitas oportunidades, o empate até foi justo, mas precisamos corrigir isso. Fecha aspas para Gabriel Brazão. Ele foi cirúrgico nessa fala após a partida, porque ele exemplifica o que foi esse Santos. Um Santos que, tanto no primeiro tempo como também no segundo tempo, pecou, teve erros por desatenção. Tanto erros que originaram oportunidade para a equipe do Guarani, inclusive o escanteio, totalmente desnecessário no último lance, que sai o gol de empate, como também desatenção na hora que o Santos estava atacando. O Santos teve gol anulado por desatenção de quem entrou. E a primeira ação foi atrapalhar o Santos. O Santos criou algumas oportunidades, sim, principalmente com o Roleiser. Para mim, o Roleiser foi um dos melhores em campo, ao lado do Lira, ao lado também do Gabriel Brazão. Só que o Roleiser criava e a finalização era ruim. O Santos não conseguia levar tanto perigo assim para o gol da equipe adversária. E foi uma partida onde o Santos escancarou que precisa reforçar o seu elenco. Que quando a gente fala da responsabilidade da diretoria de contratar, é em dois sentidos. Primeiro sentido, de se reforçar, no sentido de jogadores que podem ajudar esse time do Santos a ser competitivo, e também responsabilizar a diretoria por certas contratações. Não dá para você ter jogador ruim no seu time, porque uma hora ele vai entrar e uma hora ele vai te prejudicar. Que foi o que aconteceu nesse jogo contra o Guarani e também em outros jogos. Não só nesse ano, mas também, principalmente, nas últimas temporadas. Então vamos aqui falar inicialmente do primeiro tempo e também da segunda etapa. Foi um Guarani que logo nos primeiros segundos, tanto no primeiro como no segundo tempo, teve a oportunidade de abrir o placar. Guarani que exigiu defesas do Gabriel Brazão. Brazão foi muito bem, né, defendendo bolas cara a cara, defendeu o pênalti, inclusive pênalti totalmente desnecessário do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, ele reconhece o pênalti porque ele nem reclama com o árbitro. Ele levanta o braço assim, a bola acaba batendo, o juiz nem precisou de VAR, né? Foi pênalti ali na hora, um pênalti muito bem marcado, e o Brazão salva o Santos. E aí, depois que o Santos, ele, por conta do Brazão, defende esse pênalti, o Santos abre o placar. Gol de Tassiano. Só que o gol não foi validado, porque a primeira ação do Lautaro Dias, que tinha entrado no lugar do Zé Rafael, foi de participar da jogada e o Lautaro, por conta de desatenção, estava impedido. Então foi a primeira ação do Lautaro que irritou o torcedor santista. Mas essa não foi a única ação que irritou o torcedor santista vindo do Lautaro. Ele também teve a oportunidade de marcar um gol pro Santos e ele chutou para cima. Tava na cara do gol. Sabe, o simples, dar um toquezinho em direção ao gol, era gol. Não teve essa competência. Mas a sorte do Lautaro é que o Santos, com o Barreal, abriu o placar. Uma bela assistência do Vinícius Lira, que tem que ser titular da lateral esquerda do Santos. O Santos abre o placar com o Barreal. É um Santos que primeiro, né, já tinha feito a substituição, Lautaro na do Zé Rafael. O Zé Rafael foi muito abaixo. Era um Santos que entrou com 3 volantes, o Arão, o Menino e o Zé Rafael. O Zé Rafael não gostei do Zé, não gostei, bem abaixo mesmo. Depois tivemos outras substituições, né? Entrou o Robinho, Schmidt e Escobar na vaga do Tassiano, do Gabriel Menino e também do Lira. E foi um Santos que teve algumas oportunidades de fazer gols que foram desperdiçadas.
Teve também momentos que o Guarani poderia ter feito gol, mas foi salvo pelo Gabriel Brazão. Só que, principalmente, erros que incomodaram o torcedor santista. Mike, uma avenida. As principais ações ofensivas do Guarani vieram nas costas do Mike. Era um Santos que estava muito desprotegido ali por conta do Mike. E o Roleiser também não era um cara que ajudava tanto ali nessa recomposição. Tivemos um Lira quando sai e entra o Escobar. Um Santos que acaba também sofrendo por ali, porque o Escobar sofreu, né, ali com o Dentinho. Defensivamente, é um Escobar que não me agrada mais da forma que um dia eu elogiei. Não vive um bom momento defensivamente o Escobar. Ofensivamente, preciso nem dizer, é um Escobar que é nulo, não produz absolutamente nada. E aí, por isso que eu volto a falar do Lira ser titular. É um lateral muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. Ele não passou sufoco que o Escobar passou com o Dentinho quando ele estava em campo. Isso é fato. E sem contar o escanteio que originou o gol de empate do Guarani, que eu não sei quem que o Escobar estava marcando, de costas, e sai o gol de empate da equipe adversária. Então não dá para entender a insistência em certos jogadores. O Escobar, no máximo, é para ser reserva do Santos. No máximo. Não dá para pensar em Escobar titular contra Corinthians. Não dá, tem que ser o Lira. Só que aí qual que é o problema? O Lira, ele saiu porque sentiu cãibra. Se ele sente cãibra, entra o Escobar. Dá para confiar no Escobar em jogos que também vão te exigir mais? Porque o Santos jogou com o Guarani, com todo respeito, o Guarani é uma equipe que tem tudo para lutar contra o rebaixamento no Paulista. O Santos com o Escobar em competições que vão exigir mais, tecnicamente, dá para confiar? Será que a diretoria vai repensar nessa questão da lateral? De contratar outro lateral para ser reserva do Lira e o Escobar, quem sabe, uma terceira opção? Não sei. Me conta, inclusive, nos comentários se você acha que eu estou exagerando, se eu estou com uma linha de raciocínio correta em relação ao Escobar, porque é um jogador que não me passa confiança. Ano passado a gente já falava sobre isso, que defensivamente muita gente comprava a briga pelo Escobar, só que defensivamente o Escobar também deixou o Santos na mão em jogos do Campeonato Brasileiro. De gols que o Santos tomava, de erros do Escobar. E o Souza demorou para se firmar como titular. E aí, quando o Souza começa a jogar bem, ele é vendido. Valeu a pena ter vendido o Souza? Espero que o Santos, esteja fazendo um ótimo proveito do dinheiro do Souza. E que o Lira seja o titular agora. Aí temos o Mike. Aí eu pergunto, por que o Sherman não foi relacionado? O Sherman não merece oportunidade? Qual que vai ser o futuro do Sherman? Vai ser emprestado? Vai ser vendido? O que vai acontecer com o Sherman? Ele é pior que o Mike? Duvido. Só que aí a questão da responsabilidade de contratação da diretoria também cai em cima do Mike, que é um jogador que tem um contrato ainda a ser cumprido, um bom tempo de contrato com o Santos, um salário alto, e isso afasta clubes interessados. Então você tem que aguentar o jogador, às vezes sendo relacionado. E às vezes tirando o espaço de um menino que, na minha opinião, é melhor do que o Mike, que é o caso do Sherman. E aí depois você tem o Lautaro, que está emprestado junto ao Cruzeiro, um jogador que ora joga centralizado, ora joga aberto, mas é um jogador que não acrescenta tecnicamente. É, de novo, aquela história. É um jogador que ele se destaca mais por questões defensivas do que ofensivas. E ele está à frente, o Lautaro, na opção do treinador. Quando ele coloca o Lautaro entra primeiro que o Miguelito, ele entra primeiro que o Matheus Xavier, ele entra primeiro que o Robinho. Eu não tô falando aqui que jogadores da base sempre vão entrar bem. Não tô falando isso. Mas o que eu falo é, certos jogadores que a gente já presenciou minutos e minutos jogando mal, seguem tendo oportunidade. O Lautaro vai mal,
uma partida, 2, 3, 4, 5 e segue tendo oportunidade. Tem jogos que até mesmo como titular. Então a paciência com o Lautaro, a paciência com outros jogadores é do tamanho do mundo. Aí quando coloca o menino da base em 5 minutos ele tem que fazer gol, tem que dar assistência, tem que driblar o time inteiro adversário para mostrar que ele merece ser titular, que ele merece ter mais sequência. Você entende que a régua é diferente? Eu não tô falando aqui que você tem que sempre escalar, o menino da base tem que ser intocável. Não tô falando isso. Inclusive o Robinho entrou, não gostei do jogo do Robinho. Inclusive acho que ele se escondeu em alguns momentos. Agora, o que me incomoda é essa régua ser diferente. Se você der sequência de verdade pra molecada e a molecada não aproveitar, é uma história. Agora, jogadores ruins estão ganhando minutos que quem está pedindo passagem não está ganhando. Eu só quero ver quinta-feira contra o Corinthians quem que vai ser o dono da lateral esquerda. Eu só quero ver se vai ser o Lira ou se vai ser o Escobar. Se for o Escobar, mostra que o Vojvoda está assistindo um jogo completamente diferente do que a maioria dos santistas. E também espero que a diretoria do Santos comece a se coçar, comece a reforçar o plantel. Porque o Vojvoda tem as suas responsabilidades, só que a diretoria também tem. Ah, mas o Santos não tem dinheiro. Então por que ofereceu quase mais de 30 milhões pelo Loyola? Porque tinha dinheiro? Penso eu. Apresentou garantias bancárias? Então tinha dinheiro. Então não me vem com historinha de que não tem dinheiro para contratar porque ofereceu esse dinheiro pelo Loyola. Então o Santos tem que trazer jogadores para qualificar esse plantel. Para Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Campeonato Paulista, para não passar vergonha, para voltar a ser competitivo. O Vojvoda tem que fazer o seu papel, uma autocrítica, a diretoria tem que fazer uma autocrítica, os jogadores também precisam fazer uma autocrítica, para ver se a gente consegue melhorar nas próximas rodadas. O Santos perdeu a oportunidade de ficar um pouco mais tranquilo no Campeonato Paulista. Perdeu essa oportunidade com uma das piores equipes do campeonato, que provavelmente vai brigar para não cair. Mesmo com um time com algumas mudanças, era para o Santos vencer. Não interessa se estava desfalcado ou não. Dava para ter vencido o Guarani. Só que a postura do Santos, as escolhas também do treinador, a falta de elenco de qualidade, tudo isso somados fizeram com que esse resultado de 1-1 acontecesse. Quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!